Eu, antes de mais, gostava de agradecer a disponibilidade das senhoras vereadoras para termos adiado esta reunião por 1 hora, mas o senhor Ministro do Ambiente esteve na barragem de Odeleite e fazia todo o sentido eu ir acompanhá-lo. Aliás, já agora posso dizer que teve por 3 obras fundamentais. Uma delas prende-se com a captura mais profunda de água da barragem de Odeleite. Outra obra prende-se com a secagem das lamas de hectare de Vila Real de Santo António e também pela bombagem da água que sai de hectare de Vila Real para os campos de golfe de Castro Marinho. Portanto, foram estas as 3 obras fundamentais que o Sr. Ministro veio a anunciar e o nosso encontro foi na barragem de Odeleite. E eu também fiz questão de frisar que o que se passa a jusante da barragem também não faz muito sentido, porque deveria haver um caudal mínimo ecológico há 30 e tal anos, quando a barragem foi construída, e o que é um facto é que até à data nada, e temos água estagnada em plena aldeia de Odeleite, com cheiros e mosquitos, etc, que eu acho que a população da freguesia, a população da aldeia merece respeito pelas entidades e penso que esse respeito não tem acontecido. Pronto, eu alertei o Sr. Ministro para esta situação e para outras, e o Sr. Ministro comprometeu-se e espero que ele teve que se deslocar para Olhão e acabou por nem sequer visitar a hectare de Vila Real. Bem, se estiverem de acordo, vamos começar esta reunião. Alguma ata para ser votada? 10 de março. Ata de 10 de março. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, alguma das vereadoras quer dizer algo? Sr. Presidente, se me permite. Tenha à vontade, Sra. Vereadora Célia. Penso que a vereadora Vera, antes de mais, bom dia a todos. Penso que a vereadora Vera está com um problema com o microfone, pelo menos mandou-nos aqui uma mensagem. Mas está a ouvir. Desde já, queria reiterar uma boa Páscoa, uma vez que para a semana não temos reunião de Câmara e começamos na quadra pascal. Portanto, desejar a todos uma boa Páscoa. Alertar mais uma vez os castro-marinenses para que esta fase nas nossas vidas tem que ser diferente ao que tem sido os outros anos. Mais uma vez, temos que fazer todos um esforço suplementar para evitarmos aglomerados, para evitarmos os almoços, os jantares, fazer uma restrição enorme, porque senão podemos cair novamente numa nova vaga. Portanto, deixar aqui o alerta, há de haver muito mais. Para o ano teremos uma Páscoa provavelmente esperamos, com outro dinamismo, com outra dinâmica, mas alertar e desejar a todos os castro-marinenses, mesmo aqueles que estão nas suas casas e que estão mais isolados, mas teremos que fazer mais esse sacrifício, mais esse esforço. Dizer também que, felizmente, este sábado, em princípio, já vamos vacinar os docentes e não docentes, portanto, do Conselho de Castro Marinho, portanto, já é mais uma esperança, é mais um passo neste caminho que parece quase não ter fim e que desgastante para todos, para os autarcas, para os profissionais, para cada um de nós individualmente nas suas famílias, para os nossos jovens que estão em casa. Nada é fácil, mas vamos caminhando cada passo de sua vez e passos que eu penso que são certeiros no caminho, na luta por esta pandemia que há de ter o seu término, com dificuldade, mas há de ter. Depois, trazia aqui outro assunto, que é, novamente, a Rua da Lagoa. A Rua da Lagoa, neste momento, está com muito mais buracos, alguns até estão cobertos com chapas. Portanto, eu acho que sabemos que a intervenção não está para greve, mas até o verão devíamos pelo menos fazer a cobertura destes buracos que estão no asfalto e que são perigosos e que também não dão uma boa imagem para quem nos visita. Depois deram-me nota de uma ruptura perto do café do Sr. Alcino. Não sei se já têm, se sabem, se têm conhecimento, se já foi reparado. Deram uma nota hoje de manhã.
Portanto, pronto, estes eram os assuntos que eu trazia para já. Muito bem. Mais alguma intervenção? Senhora Vereadora Figueiredo, não é assim? Duas informações ou três. Sobre a obra que o Sr. Ministro veio cá, eu acho que as coisas têm sucesso e deve-se destacar o porquê do sucesso das coisas e, acima de tudo, destacar a postura do Dr. Ricardo Cipriano e do engenheiro Frederico, um do Castro Marim Golf, outro da Quinta do Vale, porque se o Sr. Ministro tem alguma coisa aqui a anunciar, foi graças a um trabalho conjunto dos campos de golfe, município de Castro Marim e as Águas do Algarve, que até há muito pouco tempo seria a Câmara, até eventualmente tinha constituir uma associação para lançar a obra. Em boa hora saiu um aviso no POCUR e aqui também a Agência Portuguesa do Ambiente, através do engenheiro Pedro Coelho, tivemos acesso ao aviso, isto foi tudo muito em cima do acontecimento, mas houve aqui um trabalho muito importante e se não tivesse sido a garantia dada, o arriscar da palavra e assinar de acordos dos campos de golfe, em que a Câmara Municipal garantiu às águas que iria arranjar forma de subvencionar a infraestrutura, nada disto estava a acontecer. Portanto, hoje veio cá o Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro tem que agradecer é que haja pessoas no território, como estes dois líderes de projeto, que tiveram, durante estes últimos 2 anos que tivemos a trabalhar e assumiram que de uma maneira ou outra estariam ao lado da solução e suportariam custos. Mesmo estando em dificuldades e sabendo nós que esta conduta está construída há 15 anos, esta conduta de retorno da etarde de Vila Real de Santo António até a Junqueira, e sabendo nós que as águas do Algarve nunca quiseram entrar nesta área, nunca quiseram fazer esta intervenção, pese embora tivesse os acordos assinados com os golfos desde 2006. Agora chegou-se aqui um consenso entre gente séria, penso eu. O engenheiro Joaquim Pérez, presidente das águas, foi quem acabou por fechar este acordo há pouco tempo, que foi as águas assumiam a candidatura e entre as entidades de golfe, porque a Câmara não poderia assumir a candidatura, porque a conduta de retorno da Vila Real de Santo António, construída há 15 anos, não era propriedade do município. E então as águas, perante o problema, assumiram que o fariam. Mas sempre e só se os campos de golfe assumissem os custos da operação, não subvencionados. Neste momento existem ainda algumas coisas para resolver, mas eu tenho que destacar a forma aberta, colaborante, participativa destas duas empresas, e as empresas são pessoas e as pessoas fazem a diferença nas empresas. E não ficaria bem com a minha consciência se agora que todos brilham, se esquecessem por quem é que contribuiu para que as coisas chegassem até aqui. Tentámos que os campos agrícolas fossem também regados, nomeadamente estes aqui, destes que estão aqui na reserva, e foi também feito reuniões de trabalho com o engenheiro Pedro Monteiro, que está muito aborrecido e com toda a razão, porque estão a criar muitas dificuldades. Os custos inerentes ou foram apresentados pelas águas para que os campos agrícolas pudessem usar essa água são megalómanos, são incomportáveis, portanto é uma outra fase que não devemos desistir e vamos trabalhar, porque a água debitada na etarde de Vila Real de Santo António, 3 milhões de metros cúbicos de água, para os golfos só são usados no máximo 1 milhão de metros cúbicos de água, para vos dizer que é exatamente o mesmo consumo, toda a massa de consumo da água potável para consumo humano no Concelho de Castro Marim. Mas a agricultura também consome bastante, mas os requisitos que estão a ser apresentados para regar na agricultura são tamanhos exigentes e onerosos e que ninguém quer avançar. Mas depois tratamos os nossos parceiros da forma como eu sinto que os golfos neste momento foram tratados com este processo. Depois não temos parceiros, nós temos que saber tratar as pessoas e mantermos unidos nas soluções, e é uma pena que para a agricultura ainda não se tenha conseguido, mas haveremos juntos, águas, ambiente, campos, agricultura, conseguir que essa água que é debitada para o mar seja também utilizada na agricultura. Depois,
Ainda sobre a água, porque toda esta pressão tem a ver com a eficiência da água, as pessoas estão muito felizes porque veio a barragem a encher, mas a barragem está muito longe daquilo que são os mínimos confortáveis para podermos respirar fundo para 1 ou 2 verões ou 2 anos. E, portanto, se não chover, a previsão é que em junho, julho, baixe para a cota mínima novamente. Portanto, é preocupante. Temos que continuar com medidas de minimização dos consumos de água e, por isso, o município de Castro Marim, há dinheiros anunciados da bazuca, a célebre bazuca, que alguns dizem que é 100% a fundo perdido. Atenção, é 100% daquilo que é financiado. Por exemplo, uma obra em Castro Marim, em todo o casco de Castro Marim, orçará 3 milhões de euros, ainda números grandes, mas o financiamento a 100% será só para a componente que se diz elegível. Pode ser só 300, 400, 500, 600, depende, porque ainda não sabe o que é que vai ser elegível, mas a partir é só complementar. Mas para podermos vir a financiar dos dinheiros da bazuca, os células de dinheiro, que não são muitos para o Algarve, em número redondo são 30 milhões de euros nesta área, para a substituição de redes de águas para consumo humano, e se fizermos uma regra, uma divisão simples, percebemos que isto é muito pouco, não chega nem para 1/3 do que Castro Marim precisa, mas precisamos ter indicadores, e são as tais obras que estão a acontecer na envolvente da vila, para a criação de zonas de medição de caudal. Ou seja, estão a criar critérios de contratualização. Já não há mais obras financiadas metros de conduta, mas sim financiar obras que no fim da obra garantam uma eficiência na redução das perdas. Portanto, temos que as medir à partida, temos que ter meses de monitorização de perdas à partida, que é para depois contratualizarmos indicadores à chegada de financiamento. E por isso é um caminho difícil, mas estamos a trabalhar para ele. Uma obra importante, muitas estão a acontecer, devagarinho, com muitas dificuldades por parte dos empreiteiros, mas uma que foi lançada e que é muito ansiada é a designada Estrada da Cebola, e que pedir alguma paciência às pessoas. A obra foi lançada, esperemos ter propostas válidas e esperemos dentro de 1, 2 meses ter condições para avançar com a execução física. Haja empreiteiro, porque isso é outro problema que também estamos a acontecer neste momento. Quanto à vacinação, e só para reforçar o que a vereadora disse, de facto os funcionários, a Câmara já foi contactada hoje de manhã, para que todos os funcionários ligados ao pré-escolar, primeiro ciclo, fossem vacinados este fim de semana. Foi um contacto do agrupamento. Portanto, a chefe de divisão está a preparar a lista das pessoas que trabalham diretamente nestes serviços e, portanto, vão haver funcionários da Câmara que passam a ser vacinados por conta desta prioridade. E é para não estranharem que depois agora há os funcionários que vão ser vacinados, mas é aqueles que estão ligados ao ensino e que são prioritários. E pode criar até um mal-estar, não é? Sim, mas pronto, por isso é que é bem esclarecido, porque... Exato, eu ainda nem sei, ainda nem tenho a lista, portanto, ainda nem tinha transmitido ao Sr. Presidente. Isto é tudo muito assim, o telefonema, isso foi por telefone hoje de manhã, há bocadinho, e agora estava aqui na reunião e pedi a lista, mas pronto, são prioritários, é seguir já e aproveitar já a vaga. Quanto à Rua da Lagoa, precisa sempre muita intervenção de fundo, cujo projeto já falei várias vezes, e que a Verde Lago vai suportar os custos de execução da requalificação da Rua da Lagoa. Agora já posso falar abertamente, porque acho que as pessoas já acreditam que a Verde Lago existe, não é? Depois de 20 anos paradas, as pessoas já nem queriam ouvir falar, que há dias até tive uma conversa com uma pessoa amiga da altura, fiz-me um telefonema de propósito, porque dizia, eu só quando vir lá máquinas é que acredito. Pronto, já estão lá gruas, já se vê, já as coisas a acontecer. E, portanto, independentemente disso, existem os paliativos, que de facto estão a ser feitos muitos paliativos ali nas zonas de altura, não são suficientes, mas na Rua da Lagoa, as 2 zonas que eu conheço com essas chapas, são zonas onde estão a ser criadas caixas de ligação, uma para uma obra grande, de cerca de 24 apartamentos, e a outra é junto ao PP número 1 da altura, a ligação ao PP número 1 da altura. Não sei se o meu colega Vítor tem mais informação sobre, mas penso que são zonas ou seja, ainda vai ser feita intervenção lá, são zonas de trabalho.
Não conheço os pontos, mas se tiverem nota de algum ponto específico, passo lá quase diariamente, mas às vezes nós desligamos de algumas coisas que podem estar à vista, mas iremos continuar nessa reparação. Para dar nota é que essas duas em concreto são áreas de trabalho neste momento, que estão suspensas. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos, os senhores vereadores e a quem nos depois está a ouvir. Ouvir e a ver, sobre a questão da Rua da Lagoa, portanto, porque, como dizia bem a Sra. Vice-Presidente, portanto, são zonas de obra que obviamente criam o seu incómodo, mas não podem ser seladas por uma razão, obviamente, operacional. Portanto, estão a ser colocadas portanto, válvulas de corte para que possamos depois fazer as ligações finais a essas zonas em construção e em urbanização. Bom, portanto, obrigado pela nota relativamente à situação, mas tratando-se de zonas de obra, depois teremos que sempre criar algum incómodo, não é possível fazer de outra maneira. Sobre a questão da ruptura que estava aqui a transmitir, portanto, os serviços já tinham conhecimento, já foram enviar o piquete de canalizadores para ver o que é que se passa lá junto ao café. Só uma nota aqui sobre a questão das vacinas. Nós fomos, como creio eu, todos os municípios do país, fomos contactados para, no âmbito da colaboração que deve haver entre os serviços de saúde e os municípios, condicionar algum espaço municipal para poder servir de posto de vacinação, se assim for necessário. Portanto, é um assunto que está obviamente a ser coordenado entre a Câmara e, portanto, obviamente, a Administração Regional de Saúde para tentar perceber se tal se justifica em Castro Marim, se o Centro de Saúde tem a capacidade para ir gerindo o número de vacinas. Portanto, também é verdade que é uma incógnita saber dentro de um mês que quantidade de vacinas é que poderá chegar a Castro Marim, mas pronto, dizer que do parte da Câmara Municipal, pois o que for necessário para poder colaborar nesta missão, pois contarão obviamente com os espaços municipais para isso. Não tenho mais... Sra. Vereadora Célia, eu não posso estar mais de acordo consigo. Eu acho que a população está a respeitar as orientações no que diz respeito ao confinamento, mas também já ouço dizer que vai haver estado de emergência até maio. Também temos que ter em linha de conta a saúde mental dos portugueses. Isso é uma coisa importante também. Por outro lado, sabe que há desportos ao ar livre isolados que a mim não me repugna nada que se pratiquem. Não sei porque é que o governo acha que não. Refiro particularmente à pesca lúdica e ao atletismo, ao ciclismo. Então, eu sinceramente acho que não vejo qualquer inconveniente em que se pratique desportos isolados ao ar livre. E finalmente também vejo com bons olhos portanto, que estamos a ser seguidos no que diz respeito à testagem em massa pela Câmara de Lisboa e pela Câmara de Portimão. Eu também vejo como de bons olhos isso. Aliás, na altura fomos criticados, inclusive pela Diretora Regional de Saúde Pública. Afinal de contas, há mais câmaras como a de Lisboa e Portimão que estão a seguir as nossas pegadas. Vejo com de bons olhos isso. Bem, se estiverem de acordo, vamos começar a reunião, a ordem de trabalhos. O ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia de hoje teve sempre 3.481.129, operações não orçamentais 1.276.000. O ponto número 2 tem a ver com pedido de alteração do alvará do loteamento da Praia Verde. Este assunto veio na reunião anterior, veio para ser esclarecido. Não sei se a vereadora lembra. Então passamos este ponto para outra reunião. Falta esclarecer aqui uma dúvida. A proposta número 3 tem a ver com o exercício do direito de preferência no imóvel situado na rua Bernardino Sousa de Carvalho, número 21. Portanto, é no sentido de não exercer esse direito. Estamos de acordo? Sim. Ninguém vota contra, ninguém se abstém.
A proposta número 4, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, antecipação do apoio em protocolo. Isto tem a ver com um subsídio, um apoio de 50 mil euros, que será descontado mais tarde no protocolo que irá ser assinado entre o município e a Associação Humanitária. Não sei se o vereador... Sim, posso dar só uma nota. Portanto, nós temos estado aqui já há alguns anos a tentar encontrar um caminho que permita apoiar os bombeiros de uma forma objetiva à atividade de socorro e de emergência. A Associação Humanitária dos Bombeiros tem, obviamente, sofre das dificuldades que as associações humanitárias de bombeiros sofrem no nosso país, portanto não é desconhecido do público em geral, e da nossa parte aquilo que pretendemos era definir um documento que fosse um documento, como estava a dizer, objetivo, e portanto obviamente vai ser ainda analisado, um documento a título de protocolo vai ser posteriormente analisado em sede de Câmara Municipal e provavelmente em sede da Assembleia Municipal. Portanto, é um assunto que ainda vamos analisar. Em todo o caso, cumpre-se utilizar o protocolo que ainda existe, ou seja, um protocolo mais antigo, tendo em conta as dificuldades que os bombeiros estão a atravessar nesta fase, por conta da pandemia, por um lado, tudo o que eram os serviços externos, os serviços extraordinários caiu, portanto não há propriamente, sem ser a emergência propriamente dita, não há outro tipo de serviços que os bombeiros estejam a desenvolver, e também tiveram a infelicidade há uma semana e algo ter um acidente com uma das ambulâncias e portanto ainda tiveram menos rendimentos à conta dos serviços do INEM. Portanto, cumpria-se dar esta ajuda, temos um protocolo que está vigente e portanto vamos adiantar a verba inscrita nesse protocolo que é de 50 mil euros e que será, portanto, conforme diz a informação, assim que for validado por todo o Executivo e por toda a Assembleia Municipal, um novo documento, este valor está deduzido do valor que depois ficar definido no novo protocolo. Portanto, não é muito complicado, é esta a ideia, mas avançar desde já e peço a vossa compreensão para as dificuldades dos bombeiros e tentar ver se conseguimos ajudar. Estamos de acordo, não é? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 5, também um direito de preferência, um imóvel situado na rua José Alves do Muro Pereira, portanto, é no sentido de não optar por este direito. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Gostaria de esclarecer sobre isso. Fizemos uma ponderação de valor, no entanto, é um edifício da fábrica da igreja, que vai ser permutado com obras e intervenções feitas na igreja. Portanto, há um interesse até, desde que isto acaba por... todos ganham, não é? Mas para dizer que esta aquisição tem por base um negócio particular, não é? Do município, entre a fábrica da igreja e o promitente comprador. Mas, em contrapartida, e a Câmara vê isso com bons olhos, vão substituir o telhado e pintura da fachada da igreja. Mas é um negócio particular. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 6 tem a ver com a renovação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, auxílios económicos, ano letivo 2020-2021, primeiro ciclo. Há alguma dúvida? Posso esperar a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 8, pedido de parecer, emissão de certidão de compra de propriedade. Também não há dúvidas, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 9 também é uma certidão de compra de propriedade, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 10, obras isentas de controle, balcão e água. Isto tem a ver com as estufas, também não há nada a dizer, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 11, protocolo de colaboração entre o município de Castro Marim e o Clube de Caçadores e Pescadores das Fornazinhas. Portanto, este protocolo já costuma haver todos os anos. Isto prende-se com a limpeza dos caminhos. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 12, proposta de venda e fixação de preços de produtos regionais. Os senhores vereadores vão se abster, não é? Exatamente. Eu gostaria de dizer o que é isso. Eu também não posso saber agora. Isso é uma empresa que é a Farmaplant, que é uma empresa que se localizou em Alcotim há uns anos, que
É uma professora universitária que faz investigação na universidade e que acabou por desenvolver um centro de produção de óleos e outros produtos derivados através de plantas, e que atualmente estão a desenvolver uma linha de produtos higiênicos ligados ao Covid, que acho que nós devíamos ser também promotores, difusores e divulgar estes produtos no nosso mercado local, que vai reabrir com o desconfinamento, e fico muito contente que esta empresa tenha resistido e tenha sido resiliente e se tenha readaptado ao novo mundo. E estão de parabéns os seus promotores e é um sinal positivo para este nosso Nordeste abandonado. A vereadora Célia costuma dizer que só está um dos lotes ocupados, não é? Lá no Parque Empresarial de Alcotim. Já tem mais um. Não, Sempre era só um, não era? Não, calma, há mais. Repare, Já está lá há vários lotes ocupados. E tanto que há que os meus sucessores já ampliaram o Parque Empresarial de Alcotim. Portanto, Já fizeram mais trabalhos. penso eu que eles não são tão parvos como tudo isso. Bem, se estiverem de acordo, vamos aprovar então vamos aprovar com 2 abstenções esta da venda de fixação de preços. O ponto número 13 tem a ver com o cartão do idoso, ninguém vota contra, ninguém se abstém. 14, a renovação. E 15, autorização de cessão de posição contratual. Eu não estou a recordar deste ponto. Tem a ver com uma obra, uma famigerada obra do Rio Seco, abastecimento de água ao Rio Seco. Como sabem, nós com Pisabarro, peço desculpa, Pisabarro e Maravilha e os campeiros, e que teve, como sabem, já foi adjudicada há muito tempo, foi contratualizada, foi marcada a consignação. O empreiteiro, também já falamos várias vezes disso aqui na reunião de Câmara, o empreiteiro nunca apareceu na consignação. Ponderámos avançar para a revogação de procedimento, a anulação de procedimento. No entanto, a dado momento, o próprio empreiteiro predispôs-se a subrogar a posição contratual, foi tratada a subrogação, tal como já foi informado aqui, mas depois houve um outro retrocesso e o empreiteiro queria já voltar atrás, ou acharia que haveria condições para retomar a obra, mas estamos a falar de um atraso de 1 ano, de uma obra que não começou, de compromissos que, entretanto, o município assumiu, inclusive formalmente, com esclarecimentos ao POCUR, que é onde estamos a enquadrar a obra, por força das poupanças conseguidas nas outras 2 obras, não é? Por isso é que conseguimos enquadrar esta obra. E neste momento a empresa, com outro subempreiteiro, que era o número 2, era o segundo que estava elencado na proposta, que era mais caro, mas se predispõe a fazer a obra nas condições contratualizadas com a Convirsul. E, portanto, o segundo concorrente é Eduardo Pinto Viegas, aceita fazer a obra contratada à Convirsul e a Convirsul propõe a subrogação da posição contratual. Entre esta opção ou anular o concurso e fazer novo concurso, achamos que todos ganhamos com isso, nomeadamente no prazo, e isto é absolutamente transparente e é decorrente dos processos de contratualização. Inclusive esta empresa teve que subrogar a posição também em Albufeira, Penso e Faro, que foi através deles que fizemos as minutas de contrato, e é isso que se propõe, ver se conseguimos recuperar o tempo e esperar também que a empresa consiga recompor-se e manter-se no mercado, e agradecer também esta possibilidade de resolver um problema que acaba por ser nosso, ainda que não tenhamos qualquer culpa, acaba por ser nosso também, porque é a obra que se atrasa, são os fundos comunitários que não se executam e, portanto, ainda ver se vamos a tempo. Não se permite. Poderá estar em causa precisamente os fundos comunitários, certo? Esta obra não? Ou ainda há alguma possibilidade de se conseguir fundamentar? Neste momento ainda temos a possibilidade de, não podíamos justificar mais nada ao fundo comunitário, né? Tínhamos a obra contratada e ela simplesmente não estava a acontecer e dissemos que estávamos a tratar de uma subrogação da posição contratual que demorou este tempo e este processo, mas ainda estamos a tempo
porque só que para justificar formalmente, para submeter a prorrogação formal, temos que ter evidências que alguma coisa evoluiu. E alguma coisa evoluir é ter o contrato de subrogação da posição contratual. Mas ainda estamos em tempo de recuperar, de manter a verba, o contrato ainda está em vigor, o contrato de financiamento. Mas quando a lançámos, também não tínhamos a garantia que íamos ter a aprovação do fundo, ou seja, quando fizemos a candidatura exclusivamente para o subsistema central, primeira fase e segunda fase, ou seja, até aos cabacinhos, não é? Frangil, cabacinhos. Depois, como lançámos as obras e o valor da adjudicação veio abaixo do valor da base, não é? Conseguimos ter uma poupança na ordem dos 500 mil euros, 600 mil euros. E tivemos que fazer uma alteração à candidatura do POCUR. Quando fizemos a alteração à candidatura do POCUR, dissemos que lançámos a obra do Pisa Barro, mas não tínhamos ainda a garantia. Tínhamos de ter evidências que a obra ia avançar, mas não tínhamos a garantia ainda do financiamento. Foi uma alteração substancial porque é pressuposto que cada candidatura só financia uma rede de distribuição e, como vocês sabem, o Pisa Barra é distante do subsistema central. E então, através das águas do Algarve, com declarações das águas do Algarve, conseguimos que isto fosse considerado da mesma gestão, da mesma candidatura. E foi aprovada, já depois temos a obra lançada, ou seja, a obra seria independente do financiamento, mas foi aprovada a reprogramação para incluir a obra. Ou seja, a obra está atualmente, e já em termos orçamentais, está devidamente enquadrada com o fundo do POCUR. Agora, temos que demonstrar os atrasos e já não tínhamos mais elementos enquanto não tivemos um contrato. E é este contrato que era importante para termos a prorrogação do prazo do financiamento. Mais alguma dúvida? Posso para a votação? Portanto, quem vota contra, quem se abstém? Bem, se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuta os pontos todos por unanimidade. Temos o ponto 12, que foi com a abstenção da categoria de hora. Tirado do ponto número 2. Penso que não há mais nada a dizer. Não, voltar a agradecer a disponibilidade dos senhores vereadores para adiarmos esta reunião por 1 hora devido à visita do Sr. Ministro do Ambiente e desejar uma boa Páscoa a todos, às vereadoras, aos munícipes que nos ouvem através do YouTube. Boa Páscoa. Bom trabalho. Obrigada.